Olá pessoal, tudo bem? Mais um tema de redação aí para a gente preparar você não apenas para o Enem, mas para os vestibulares em geral. Agora a temática: como deter o avanço da epidemia de obesidade no Brasil. Para começar discutindo o tema, vamos pensar no seguinte: recentemente a BBC Brasil, no dia 18 de abril, trouxe uma matéria com o seguinte título: Por que há uma explosão de obesidade no Brasil? O site procurava trazer algumas respostas. Veja aqui algumas informações interessantes. A cada 5 brasileiros, 1 está obeso. Mais da metade da população está acima do peso. Por que é que a balança virou? Indicadores apresentados na segunda-feira, quando a matéria foi publicada, claro, mostram que nos últimos 10 anos a prevalência de obesidade no Brasil aumentou 60%. É preciso pensar, por que estamos mais gordos? Inclusive eu. Olha só, a obesidade é uma condição extrema de sobrepeso e nada tem a ver com aquelas gordurinhas a mais. Estamos falando aqui da situação de doença mesmo. A gente lembra que a Organização Mundial de Saúde coloca a obesidade em 3 graus. E para saber se você está obeso ou não, você tem que fazer uma continha que é para identificar a sua massa corporal, o IMC. Bom, a obesidade é complexa e é resultado de combinação de fatores genéticos, fatores hormonais, fatores ambientais e, por que não dizer, também fatores econômicos. A obesidade surge por causa de ausência de precaução. Em alguns casos, claro que há o fator genético, mas a verdade é que muita gente acha que criança bem gordinha é sinônimo de saúde. Esse é um equívoco cruel e é preciso olhar logo na mais tenra idade. É preciso observar os hábitos alimentares, principalmente das crianças, se a gente quer evitar a obesidade entre jovens e adultos. O número de brasileiros obesos cresceu muito nos últimos 10 anos. Você pode estar vendo aí agora num gráfico que mostra que em 2006, 11,8% dos brasileiros estavam obesos. Em 2016, que são os dados mais recentes, 18,9%, um crescimento de aproximadamente 60%. É bom lembrar que entre as mulheres a situação é mais problemática. Segundo dados do IBGE, 20% das mulheres estão na condição de obesidade. Entre os homens, esse número é um pouquinho menor, é de 18%. E se a gente vai falar sobre a obesidade, além de ter esses dados atuais, além de discutir a questão da precaução, discutir a questão da genética, que se liga à biologia, discutir as questões econômicas, a forma como a economia do Brasil andou nos últimos anos, as populações mais carentes tiveram uma melhoria considerável de vida, isso se refletiu na alimentação, passaram a comprar mais produtos industrializados, que têm mais açúcar e sal, e a consequência disso, claro, é visível no corpo. É bom você também olhar, por exemplo, para a arte. O que é que eu poderia inserir de arte dentro de um assunto como este? Para você entender que a obesidade não é apenas uma questão para ser discutida sobre os dias de hoje. Como é que eu posso trabalhar a arte? Olha só. Uma das referências de beleza é a Vênus de Willendorf, também a de Lespugue e a de Lucé. Todas têm mais de 20 milhões de anos. Aí você vai dizer, quem eram esses caras aí, Na verdade, esses são locais. Willendorf, Lespugue e Lucé. Ora, a primeira imagem que você está vendo aí é a Vênus de Willendorf. A segunda imagem que você vê é a Vênus de Lespugue. E a terceira é a Vênus de Lucé. Todas, repito, com mais de 20 milhões de anos. São imagens da pré-história. E o que é que essas imagens nos dizem? Vejam, as mulheres são apresentadas com peitos avantajados, ancas enormes, e isso tem a ver com o papel social que era delegado à mulher, ser mãe. Naquela época, na pré-história, a gordura despontava como um padrão desejável de beleza, porque estava associada à fertilidade. Mulheres com ancas enormes, com seios avantajados, eram vistas como boas mães. Então, isso era um padrão de beleza. Padrão de beleza, claro, que hoje é rejeitado. Depois, já na arte um pouco
mais recente, nós tivemos a escultura sendo, de certa forma, substituída pela pintura. Por quê? Por motivos óbvios, né? O predomínio da pintura se justifica pela popularização das telas, já na época da expansão ultramarina no Renascimento. É mais fácil levar uma pintura para algum lugar do que uma escultura, obviamente. E nas pinturas a gente pode enxergar também qual é a visão desse homem do Renascimento sobre a mulher, principalmente. Você está vendo aí uma pintura renascentista e eu quero falar um pouquinho sobre o pintor barroco Petrus Rubens, que viveu entre 1577 e 1650. Ele foi barroco e o barroco é um exemplo importante das transformações dos referentes herdados da tradição renascentista. As imagens de mulheres gordas ressaltavam a obesidade também como sinônimo de saúde e de beleza, como você pode ver nessas obras que estão sendo apresentadas agora para você. São mulheres, claro, que não estão naquele padrão de beleza imposto pela mídia nos dias de hoje, porque nessas pinturas barrocas havia uma tradição renascentista que ainda era muito presente. E nesses casos, a mulher mais cheinha era sinônimo de fertilidade, sinônimo de saúde. Se a gente quer dar uma olhada num pintor moderno, a gente pode pensar no Fernando Botero, um colombiano. As suas personagens são sempre gordinhas e parecem zombar da tradição que aliava obesidade a situações sagradas, críticas ou mesmo ridículas. As imagens que você pode ver agora são do Fernando Botero, um grande referente neste assunto nos dias de hoje. E aí, claro, olhando para a arte, olhando para a questão econômica, olhando para todas essas situações que a gente comentou, você vai começar a preparar seu texto. Antes de começar mesmo de escrever a primeira frase, é importante você elencar quais são os elementos que você pode trabalhar no texto. Eu vou colocar alguns para você pensar um pouquinho em casa. Olha comigo, se vai falar de obesidade, de mudanças na sociedade, você deve pensar, a vida sedentária das pessoas. Os novos padrões alimentares, o trabalho fora de casa, por exemplo, exige refeições rápidas e quem come rápido geralmente é gordinho, por um motivo biológico. Quando você come rápido, o cérebro não consegue receber a mensagem de que o organismo está saciado. Você acaba comendo mais do que o necessário. Já observou que quem come bem devagar normalmente come menos? Porque tem tempo de mandar a mensagem do organismo para o cérebro, para que o cérebro entenda que você está saciado. A arte e a obesidade, como a gente mostrou com alguns artistas, a melhoria de condições financeiras, que acabou estimulando o consumo de enlatados, a questão das escolas, que muitas vezes não oferecem lanches adequados, e claro, as crianças passam o dia comendo frituras, comendo salgadinho e tomando refrigerante. O fenômeno mundial alimentado pelas redes de fast food, principalmente as grandes redes americanas, como McDonald's, por exemplo. O padrão de vida americano que é copiado no mundo todo, em especial no Brasil, o tal do American Way of Life. E ainda, claro, os riscos à saúde, diabetes, por exemplo, hipertensão, são doenças crônicas que estão muito atreladas à obesidade. Então veja, é uma reflexão que envolve a área da biologia, a área da economia, a área da arte. Você precisa pensar para poder escrever seu texto sobre essa temática, beleza? Pensa e escreva aí em casa, debata com os seus amigos e tudo mais. É assim que a gente vai melhorando na argumentação. Qualquer dúvida sobre o nosso curso presencial, vem estudar com a gente, dá uma olhadinha lá no nosso site, professormenelau.com.br e indique o curso aqui do YouTube para seus amigos. Basta digitar youtube.com/curso Menelau. E lembra, a gente vai te levar à universidade.